Olá pessoal, neste vídeo eu vou estar ensinando para vocês como fazer análise estatística de um delineamento em blocos casualizados, o DBC, utilizando o programa R, software R. Então, aqui essa é a interface geral do programa. Para iniciar, podemos clicar neste ícone localizado no canto superior esquerdo do programa, clicando em RScript para gerar um novo script onde iremos fazer nossas análises estatísticas. Percebe-se que aqui tem alguns dados do programa, e para limpar esse console inferior, a gente clica sobre ele e pressiona as teclas Ctrl L, que vai proceder à limpeza. Feito isso, vou digitar aqui para vocês qual será esse vídeo, que é um de experimento em DBC, delineamento em blocos casualizados. Então, caso você queira adicionar observações no R, a forma com que se faz isso é adicionando essa hashtag antes da observação que você quer incluir, para que o programa não entenda como um comando as suas anotações. Então pressione Enter. Cabe ressaltar que pode restar alguns dados de algumas análises anteriores que tenham sido efetuadas no R. Então é bom sempre, antes de iniciar as análises, efetuar o comando de limpeza da memória do R. Esse comando ele é obtido digitando remove, abre parênteses, list igual ls, abre parênteses novamente, e para executar o comando pressione Ctrl Enter. Então este comando é para limpar a memória do R. Então, após isso, podemos indicar para o R qual é a pasta de origem, onde estão os dados salvos no computador. Então a gente digita o comando setwd, abre parênteses, abre aspas, e nessas aspas a gente vai vir na pasta onde salvou os dados. Neste caso está salvo nessa pasta. Os dados estão salvos nesse arquivo txt. Aqui estão os dados que serão analisados. São 7 tratamentos, 3 blocos, onde foram avaliados. As variáveis analisadas foram número de nematóides na coluna 1, número de frutos na coluna 2, sanidade, a porcentagem de sanidade dessas plantas na coluna 3 e a altura na coluna 4. Então a gente vem aqui nessa barra superior da pasta e copia esse endereço, retorna para o R e dentro das aspas a gente cola esse endereço pressionando Ctrl V ou com o botão direito pressionando Paste. Então essas barras elas vão ser coladas viradas para a esquerda. Porém, se a gente pressionar Ctrl Enter para executar o comando, o R vai entender como um erro, porque essas barras devem estar invertidas, viradas para a direita. Então a gente tem que apagar cada uma dessas barras e invertê-las para a direita. Então esse comando é um comando que vai indicar para o R onde está a pasta com os dados. Então, feito isso, podemos pressionar Ctrl Enter, que o R a gente irá indicar então para o R qual é a pasta onde estão salvos os dados. Após isso, a gente vai
criar um objeto, e é por esse objeto que a gente vai proceder às análises estatísticas. A gente pode chamar esse objeto de D1, por exemplo, ou D2. Então a gente escreve D1 igual a read.table, abre parênteses, abre aspas, e dentro das aspas a gente pressiona a tecla Tab. Vão aparecer essas duas opções, que são os dois arquivos que eu tenho salvos dentro da pasta que eu indiquei para o R. Como esse é o experimento em DBC que iremos fazer análise nesse vídeo, então clique sobre o DBC, o TXT. Então após as aspas, a gente coloca uma vírgula, escreve read igual a true, cabeçalho verdadeiro. Esse true tem que estar em maiúsculo. Então esse comando, ele é um comando para criar o objeto. E esse objeto que a gente irá proceder com as análises. Então aqui a gente já pode pressionar Ctrl Enter, que será criado um objeto, esse objeto. Se a gente clicar sobre esse D1, a gente pode visualizar os dados contidos no D1. Abre essa nova janela aqui, onde aparecerão os dados que a gente tabulou naquele documento de texto TXT. Então são esses os dados, são 7 tratamentos, tratamento de A até G, 7 tratamentos, 3 blocos, onde foram analisadas as variáveis número de nematóides, número de frutos, sanidade e altura das plantas. Então a gente pode retornar aqui para essa janela onde a gente está procedendo às nossas análises estatísticas. E aí a gente pode começar agora as análises estatísticas. E para isso a gente deve ativar um programa que será o responsável por fazer essas análises. O programa que vamos utilizar nesse vídeo, o pacote que a gente vai utilizar nesse vídeo, o pacote do R que a gente vai utilizar é o IASE ANOVA. Então a gente digita o comando library, abre parênteses, IASE ANOVA. Esse programa deve ser instalado previamente. Então clica aqui, que é para ativar o pacote que iremos fazer as análises estatísticas. Então pressiona Ctrl Enter que o pacote será ativado. Caso você não tenha ativado esse pacote ainda no seu programa RStudio, você deve vir aqui em Tools, Ferramentas, Instalar pacotes nessa opção. E aí tem as opções de instalações de pacotes. Nesse caso, tem a opção de baixar direto da internet, ou caso você tenha um arquivo no formato zip. Aqui então, simplesmente a gente digitaria IASE ANOVA e procurava para instalar. Mas como eu já tenho instalado, não vou proceder essa etapa. Pronto, aqui já ativou o pacote. E para abrir o manual, apesar de já estar aberto aqui, mas caso não estivesse aberto, a gente digitaria o comando interrogação e o nome do pacote, IASE ANOVA, que é para abrir o manual do pacote. E pressiona Ctrl Enter. Esse pacote então é aberto nessa região. Então IASE ANOVA, a gente aqui tem todo o pacote falando qual a função do pacote e alguns dados. E para ver todas as funções do pacote, a gente vem ao fim e clique nessa palavra index.
Feito isso, vai abrir todas as funções disponíveis no pacote IASE ANOVA. No caso, a gente vai utilizar essa função EA1, que é análise de variância de delineamentos simples. Vamos retornar. Isso, na EA1. Então, clica sobre essa opção. Que aí a gente vai ver algumas informações dessas funções. E sendo que o design nessa função a gente tem que alterar de acordo com o delineamento que a gente utilizou. Neste caso, o nosso delineamento, o design, vai ser o 2, pois esse experimento foi realizado no delineamento em blocos casualizados. Então, a gente pode escrever a função que irá analisar estatisticamente esses dados obtidos pelo DBC. Então a gente digita EA1, abre parênteses, digita D1, que é o objeto que a gente criou aqui. Se o D tivesse minúsculo, a gente deveria escrever em minúsculo. D1, abre um colchete, coloque uma vírgula, um C, que é um vetor próprio da função, e indica quais são as colunas que a gente quer analisar. Então, aqui inicialmente digita número 1, que é a primeira coluna correspondente aos tratamentos, número 2, que é a segunda coluna correspondente aos blocos, e número 3, que é a coluna da primeira variável analisada. Nesse caso, dos dados tabelados, corresponde aos números de nematóides. Então, aqui, fecha parênteses, após, coloca esta vírgula, escreve design igual a 2, pelo fato do delineamento ter sido realizado em blocos casualizados, vírgula, plot igual a 3. Feito isso, podemos pressionar as teclas Ctrl Enter para análise estatística dos dados. Isso aí pode demorar alguns minutinhos, alguns segundos para gerar a análise estatística. Já apareceu aqui, então vou elevar, e aqui foi feita a análise estatística dos dados da coluna 3. Então aqui primeiro faz essa análise de variância, esse ajuste das médias, comparando esse ajuste das médias, e também um teste de comparação múltipla, em que as médias são analisadas pelo teste TOEIC, pelo teste SNK, pelo teste Duncan e também pelo teste T. E aqui são obtidas algumas informações da análise também pelo teste p-valor do Shapiro-Wilk e demais testes. Isso aqui foi a análise da primeira coluna. Como a gente observou aqui, esse tratamento avaliou 4 variáveis. Então, a primeira coluna, que é o número de nematóides. Caso a gente opte por analisar então a segunda coluna, a gente vai nessa mesma linha, copia, Ctrl C, cola na linha de baixo, altera aqui apenas a coluna que deseja analisar. No caso agora, então, vamos para a quarta coluna que desejamos analisar. Pressionamos Ctrl Enter para que seja feita a análise estatística dos dados da quarta coluna. Então, sempre vai continuar aqui a primeira e a segunda, pelo fato de corresponder a primeira aos tratamentos, a segunda corresponder aos blocos e a terceira corresponder à variável que você quer analisar neste programa. Então, aqui a gente digitou o comando, então gerou uma nova análise de variância, um novo ajuste de médias e um novo teste de comparações múltiplas correspondentes a
quarta coluna. Esse delineamento tem mais duas variáveis a serem analisadas, então da mesma forma a gente copia a linha de comando, cola na linha de baixo, altera apenas o valor desta coluna. Vamos analisar a coluna 5 agora, pressionamos Ctrl Enter. Da mesma forma, a gente copia, cola e analisa a última coluna, a coluna 6, pressionamos aqui, já temos os resultados da coluna número 5. E aqui, pressiona Ctrl Enter, aqui teremos as análises da coluna 6. Então, vou colocar aqui como uma observação que esse comando é o comando para, de fato, realizar as análises estatísticas. Então, basicamente, para fazer análise estatística de um experimento em delineamento de blocos em blocos casualizados, o DBC, pelo software, a gente vai utilizar esses comandos.